Olá, queridas e queridos! Hoje você ouve o terceiro episódio do podcast Spill the Gin, a sua fonte inesgotável de reflexões de cultura e comportamento nas redes sociais. Esse projeto começou com uma newsletter, ela foi cuidadosamente alimentada durante o ano de 2024 pela Liz Alexandre, e ela me passou o bastão do projeto, e eu pensei, bom, essa é a hora, então, de trazer pessoas para poder conversar sobre esses assuntos e multiplicar essa visão para dentro do nosso público. Então, com esse espírito, com esse interesse, hoje eu estou aqui com a Dani Nunes, essa que é diva maravilhosa, influenciadora e advogada, é criadora de conteúdo e algumas cositas más. E queria saber se você quer se apresentar, querida. Oi! Primeiro agradecer a oportunidade, estou amando participar do primeiro podcast, amo. É o primeiro? Amei o convite, já acompanho o trabalho há um tempo e ficou tudo, deu muito match o tema com o assunto, amei. E aí, é isso, a gente está aí tentando, se virando em 1001, mas agradecer o convite, estou amando. Gente, a Dani, ela tem um perfil, e aí me conta mais sobre isso, assim, se apresente, faça o seu pitch, venda seu produto para o público. Pronto. Gente, eu te indico, para quem não conhece, é um perfil que cresceu há 6 anos atrás com uma amiga. A gente sempre gostou de acompanhar perfis nesse sentido, com dicas de loja, de produtos e tudo, até que ela deu aquele start, Dani, vamos montar um aqui para Teresina? Eu não lembro, não me recordo de criar algo nesse estilo. E aí embarquei nessa, e aí de lá para cá algumas coisas mudaram, eu assumi o perfil, né, 100%. No início eu não aparecia, que é uma coisa que eu vejo sempre você postando, não tenha vergonha de postar suas coisinhas. E aí no início eu me sentia muito, não sei, pressionada, monstros que a gente cria na nossa cabeça. E aí depois eu vi que isso era besteira, enfim, e aí hoje me joguei, e aí hoje estou aí com o Tendico super ativo, tento sempre trazer a questão, assim, um pouco ligada à moda, às tendências e tudo, mas não tem como você aparecendo, não dá aquele seu toque pessoal. E eu sempre fui muito curiosa, gostei do universo de filmes e séries, música, e eu tento trazer um pouco de tudo isso pro perfil e tem dado certo, o pessoal tem adorado, e eu amo fazer. Eu amo. E assim, o diferencial que eu vejo dentro do teu perfil, dentro do teu conteúdo, é justamente isso. Porque eu acompanho alguns desses perfis nessa vibe, que às vezes eles postam só as coisas. E aí, no teu perfil, a gente vê que tem uma pessoa ali, que aí ela tá lá, ela posta as coisas, mas aí depois ela posta uma série, ela posta um filme, ela posta essa questão do álbum, né? Que foi uma coisa que a gente conversou bastante. Então, eu acho que é por isso que as pessoas gostam também de te acompanhar, né? E fica até essa recomendação, porque boa parte do nosso público também são de marcas ou de pessoas que gerenciam marcas. E aí fica essa recomendação de quando vocês procurarem um perfil, um criador de conteúdo, para poder criar conteúdo para a marca de vocês, priorizar pessoas que têm esse perfil como o da Dani, assim, que trazem elas mesmas, porque até isso dá mais confiança para o público, porque eu estou vendo que é uma pessoa ali, de fato, fazendo essa recomendação, não é isso? Isso. E é tanto que está na bio, eu coloco, né? Que é um pouco da minha rotina assim, inserida na sua, porque, enfim, eu também tenho minha rotina de trabalho, de esposa, de mãe de pet. Então, e ali na minha rotina, eu sempre tive essa curiosidade. E aí eu pego algo que eu acho legal e então vou compartilhar. Às vezes a gente fica até com receio, assim, será que essa informação é útil para alguém? E no final das contas termina sendo, eu troco muitas experiências com os seguidores todos os dias ali, e é outra coisa que eu também gosto, que é de continuar, ficar alimentando, né, eu não sou só ouvinte lá, eu tenho uma troca com as seguidoras, e essa conexão é muito legal, e eu acho que é o que importa hoje em dia, né, para essa questão de criação de conteúdo, não é só jogar o conteúdo, mas você também trabalhar isso no dia a dia, e eu amo. Com certeza, porque hoje é muito mais valioso você. Não estou dizendo que é o teu caso, mas vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um Stories tem 10 mil de visualizações, versus um Story que teve 1.000, mas teve
10 respostas, 10 pessoas que interagiram. Vale muito mais a pena uma coisa que as pessoas engajaram, interagiram, quiseram saber mais e atingiu um público, do que só visualização por visualização. E para quem tá ouvindo o podcast, às vezes, ou chegou pela Dani, ou então quem está ouvindo agora o podcast, é importante eu falar um pouco sobre mim também. Eu estou fazendo essa apresentação, então meu nome é Cíntia Campos, eu sou muitas coisas, mas dentre essas muitas coisas que eu sou empreendedora social, e também tenho o meu estúdio de branding, onde a gente faz, que é, na verdade, assim, um grande laboratório criativo de pegar projetos de campanha, sejam de campanhas de marketing ou de criações de design como um todo, e falo muito sobre esse mundo, esse universo de empreendedorismo feminino, de empreendedorismo social e criatividade, sobretudo, dentro das redes sociais. Dani, então, eu sempre gosto, né, esse meu lado gestora, sempre gosto de fazer dinâmica, aquecimento nas reuniões, começar assim. Então, para a gente poder começar já trazendo para o assunto do dia, eu queria te perguntar, você é do tipo que tira muitas fotos no rolê, ou você é aquela pessoa que depois pede para te mandarem as fotos que foram tiradas? Eu amo fotos. Tem dia que não nasceu à toa. Então, eu fui aquela adolescente que eu me maquiava, me trancava no quarto, colocava lá Avril Lavigne, colocava e saía tirando um monte de foto com aquela câmera digital, um monte de foto repetida. Enfim, eu sempre gostei de fotos. E é engraçado que, depois do Tendico, criou-se um movimento na cabeça das pessoas próximas de que eu vou tirar foto, deixa que ela tira e depois ela compartilha. Então, eu, mais do que nunca, me tornei essa pessoa que tira as fotos, depois saiu compartilhando com todo mundo. E a memória do celular que lute. E ela que lute, as memórias e as nuvens. Nossa, tá tudo cheio. Sim. Eu sou o misto dos dois, porque assim, eu tiro muita foto, então eu gosto de tirar foto das coisas, de fazer os registros, mas um defeito assim que eu tenho, eu não sou muita pessoa que puxa, tipo que fala assim, galera, vamos tirar uma foto de todo mundo, galera, aniversário, vamos tirar uma selfie, sabe? Tipo, eu não sou a pessoa que puxa. Então, por isso, muitas vezes, apesar de eu tirar muitas fotos, eu sou a pessoa que tem que receber as fotos, porque as fotos de grupo, as fotos, essas coisas, eu nunca saio do meu celular, eu sempre tenho que receber essas fotos. E para a gente apresentar, de fato, aqui a pauta, né, o assunto que a gente vai discutir hoje, que eu amo, eu tô obcecada por esse assunto, a Dani também, então... Precisamos falar sobre... Precisamos falar sobre. Nossa, eu tô muito movida pelo espírito do Precisamos Falar Sobre, desde que esse álbum foi lançado. Então, gente, para explicar para vocês, a gente quer falar sobre o impacto que foi gerado em nós, duas, mas também no mundo, a partir do lançamento do novo CD do Bad Bunny, que foi uma coisa, assim, avassaladora, realmente. A gente começou a ver todo mundo falando sobre, gerou uma trend emocionante. O que eu acho mais legal, inclusive, só um parênteses, sobre a trend que foi gerada a partir do álbum do Bad Bunny, novo CD do Bad Bunny. Eu falo CD, né? Porque eu sou da época do CD. Meu Deus, eu também. E aí o pessoal fica me corrigindo. CD não, é álbum. Estou tentando fazer isso mentalmente, os millennials. Eu vou desapegar, vou falar CD mesmo, e é isso. E aí, eu amo que essa trend foi uma coisa que eu sei que pode não ter sido orgânica, pode ter sido plantada pela gravadora, enfim, mas é uma coisa muito pessoal. Ao passo que hoje, quando as pessoas utilizam o TikTok para promover suas músicas, às vezes é uma dança, às vezes é uma coisa assim. E nada contra a dança, mas é porque isso já foi feito tantas vezes, a dança, a dublagem, isso já foi feito tantas vezes. Verdade. Que já saturou esse formato. E no caso do Bad Bunny foi uma coisa do coração, sabe? E aí, nossa, muito lindo. Então, para contextualizar, a gente vai ter uma pergunta aqui, que um espaço para falar só sobre a trend. Então, para dar um pouco mais de contexto, o Bad Bunny é um cantor, ele já era um super hitmaker, assim, gigante, dos mais ouvidos do Spotify. Ele é de Porto Rico, apesar de fazer muito sucesso nos Estados Unidos, e que é um país da América Latina que tem uma situação complicada politicamente com os Estados Unidos. Aliás, tecnicamente, teoricamente, Porto Rico faz parte dos Estados Unidos, mas só que não, então é toda uma questão política complexa, sim. E ele aborda isso no álbum, isso que eu acho muito legal também.
E é um álbum que propõe um retorno às raízes, né? Uma volta, onde ele fala sobre a vivência em Porto Rico, sobre os dilemas com os Estados Unidos, sobre a importância de você falar sobre os aspectos culturais. Fala também sobre o que aconteceu no Havaí, que teve esse processo de gentrificação e de uma colonização tardia realmente, que está apagando a história do povo que é nativo do Havaí. Ele fala sobre como isso pode acontecer lá em Porto Rico, está acontecendo em Porto Rico, e, enfim, de modo geral, um grande empoderamento latino. E é um cantor que até então não era tão conhecido aqui no Brasil. Ele era conhecido, mas as pessoas não ouviam tanto ele no Brasil. Eu confesso que eu também nem lembro. Eu sabia que ele era porque as pessoas falavam muito e ele era muito hypado, mas eu nunca nem lembro de ter ouvido as músicas dele até agora, né? Realmente ter prestado atenção nele, confesso. Sim, comigo também, assim. Então fala, assim, como é que foi o seu contato com a obra dele? Pois é, exatamente por esse efeito, esse boom, né? Porque assim, o álbum dele foi lançado no início de janeiro, né? Eu até li uma matéria que a gente estava ainda curtindo a ressaca de Ano Novo, e aí ele chegou assim com os dois pés na porta, assim. Como você falou, ele não era tão conhecido no Brasil, eu também não conhecia, né? Só assim, algumas fotos que eu estou sempre acompanhando ali os portais, via, mas assim, não parava para ouvir, enfim. E aí esse CD, quando foi lançado, depois disso foi engraçado, porque logo também tem a questão do algoritmo, a gente começa a pesquisar, e aí eu comecei a receber uma enxurrada de notícias sobre ele. E o engraçado é acompanhar a evolução, porque ele lançou o CD, e aí foi o boom. E aí ele foi emplacando as músicas, né, em rankings assim, de top musical. Salvo engano, ele emplacou 2, ou foi 3 músicas agora, a notícia mais recente que eu li. E aí, a todo momento, a gente é bombardeado de informações. Que ele conseguiu alcançar número X de visualizações no ranking e as trends. Então, tudo isso, né, todo esse boom, eu disse, não, eu preciso ouvir a música desse cara. E aí a gente começa a ouvir e se envolve, porque o ritmo é muito gostosinho, a gente tem, né, cria aquela coisa da conexão com o que a gente já ouve aqui um pouco no Brasil também. E eu achei tudo. Então, aí você vai ver a questão do conceito, aí você se apaixona. Eu até, assim, eu tenho um espanhol intermediário, assim, eu consigo me comunicar e eu consigo entender, né? Eu fiz intercâmbio no ano passado e eu só convivia com hispanohablantes. E eles falavam espanhol o tempo inteiro, né? E eu pedia para eles, inclusive, falarem espanhol, porque eu queria melhorar o meu espanhol. Sim. É um dos meus objetivos, eu preciso me focar nisso em algum momento. Mas o do Bad Bunny, nossa senhora, não dá. Não tem condição, não consigo entender o que ele está falando. Eu realmente preciso ir lá e ler o que é. Eu amo. A questão da voz, né, da entonação, assim, é muito forte, né? E aí você vai tentar ouvir, assim, você não consegue. Primeiro, quando eu comecei a ouvir as músicas, eu não, preciso da letra, para ouvir junto e tentar, porque você vai tentar cantarolar e você se enrola todo. Mas é lindo demais, lindo, lindo, lindo. E o que mostra, inclusive, uma coisa que eu não tinha pensado até a gente falar sobre isso, que também do aspecto que não é uma música que ele fez de forma pasteurizada. Porque eu penso hoje, eu vou dar um exemplo, tipo, da minha vivência. Às vezes eu estou criando aqui um conteúdo e eu ainda estou nesse processo de posicionar minha marca pessoal, e às vezes eu estou falando sobre uma coisa que é muito importante, eu sei que tem muita informação para eu trazer, que tem uma coisa que eu quero trazer, mas eu me vejo, às vezes, acelerando meu áudio, ou então cortando pontos importantes para ver se eu consigo me encaixar em um espaço de tempo mais curto, e aí assim eu atinjo mais pessoas. E isso às vezes eu fico assim, meu Deus, será que eu não deveria só meter o pé e fazer do jeito que eu quero fazer? E aí quem gostar, gostou, e quem não gostar, não gostou. E eu me inspirei, agora eu tô me inspirando nele porque ele meio que fez isso. Eu acho que até então ele até tentava falar um espanhol mais bem pronunciado, para que até alguns americanos entendam, americanos não, norte-americano. E nesse não, ele falou assim, eu vou falar do jeito que eu falo, eu vou falar do jeito que o pessoal em Porto Rico fala, com o meu sotaque, com tudo, e quem quiser saber que vai ler a letra, e a gente gostou a ponto de ler a letra, né? Sim, sim, ele quis a todo momento valorizar a letra, valorizar a cultura, o idioma, eu falo assim, eu sou assim, e é isso, e também na música, né, que é o carro-chefe assim, do álbum, ele chamou pessoas que também são naturais, né, do país, então tudo isso, né, todo esse conjunto, né, fazem esse álbum ter ainda mais assim, valor, importância e peso na música.
E aí explodiu, e aí tá todo mundo agora querendo saber mais sobre ele. Sim. Não, incrível. E eu acho super engraçado, inclusive, um parênteses, não tá aqui no roteiro, mas eu lembrei, tem uma criadora que eu acompanho no TikTok, eu amo ela. Eu acho que eu já citei ela em conteúdos umas 5 vezes, que é a Bia Quadros, ela fala sobre música no TikTok. Ela é incrível, assim, e eu e ela, às vezes eu sinto que a gente divide o mesmo neurônio, porque assim como a gente, inclusive, ela fala CD. Ela é bem millennial, e ela, assim que o álbum foi lançado, ela fez um vídeo que envelheceu muito mal, porque ela falou, tipo assim, cara, eu não gostei. E, tipo, eu não sei se. E ela estava explicando, inclusive, por que, que o Bad Bunny não é muito ouvido no Brasil, apesar de ser um fenômeno no mundo. E foi justamente o álbum que fez ele bombar no Brasil. Aí eu quero ver se ela fez algum vídeo depois falando, gente, eu nunca imaginei que ia ter isso, né? Que, tipo assim, que a gente ia se pegar por isso. Nossa, mas, assim, muito massa. Assim. Sempre que eu falo sobre esse álbum, eu fico toda arrepiada. Uma coisa que é legal também, isso que você falou, né? Que ele trouxe pessoas para poder falar sobre que também são naturais de Porto Rico. E uma coisa também que ele trouxe foi que agora, né, a turnê no lançamento, e nessa parte do lançamento e tudo, ele, tanto uma coisa que teve mudança nas roupas dele, né? Se você olha, tipo, o estilo dele no ano passado. Isso, ele trouxe elementos. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, homens, ícones de estilo, tá? Vocês ficam, ai, porque eu sou homem, sou hétero, não posso me vestir assim, pode sim, que o Bad Bunny tá aí usando vários croppeds ai, umas blusas assim abertas. Nossa, tão lindo. Os coletes, assim, tudo. E também outra coisa que, né, que eu lembrei aqui, que é a questão, quando ele lançou a música que dá, né, nome ao álbum, ele lançou também um mini documentário. Não sei se você chegou a ver, coisa mais linda, que fala um pouco mais, né, sobre essa questão da importância, da valorização da foto, dos momentos, da cultura, enfim, da raiz. Não, já tô toda arrepiada de novo. Olha, eu não consigo. Meu Deus, como é que o Bad Bunny fez isso comigo? Nunca imaginei. Isso não estava no meu bingo para 2025. 9h50 da manhã, com o olho cheio d'água, lembrando de um documentário que o Bad Bunny... Do nada. Do nada, não imaginei. Mas é isso, eu sou uma pessoa emocionada, então talvez eu deveria ter previsto, sim, porque eu sou muito emocionada. Ai, mas, assim, inclusive, um dos pontos que a Bia Quadros traz é justamente que o Brasil, por ser um país gigante perto dos outros países da América Latina, e por a gente ter muitas culturas dentro de um país só, e a gente falar o português e eles falam o espanhol, é esse ponto do reggaeton e dos ritmos latinos que não são tão ouvidos aqui no Brasil, apesar de estar tendo uma penetração, não são tão ouvidos no Brasil como são em outros países. E aí vem também essa questão de se entender como latinos e como o Brasil, às vezes, não tem essa... Nós, enquanto brasileiros, não temos essa sensação tão aflorada. E aí eu queria entender do seu ponto, como que foi para você isso, se você já se entendia como latino, ou se esse é um processo que você está vivendo, como que você entende isso? Pronto. Assim, eu acho que o brasileiro, né, por si só, ele é muito passional, ele é muito assim, emocionado. E sobre essa questão né, culturalmente falando, eu acho que esbarra muito nessa questão do acesso, né? Assim, muitos de nós não têm acesso a isso. Então, quando algo, por exemplo, como o efeito desse Fernanda Torres, né, acontece, geralmente gera uma onda que tá a coisa mais linda. Eu assisto tudo que é relacionado ao filme, a ela, enfim, de forma assim, me arrepio, me emociono, porque é muito legal. Assim, quando você vê que quando a sua cultura é valorizada, quando o pessoal de fora olha e diz, poxa, que legal, quem é essa mulher? Quem é o que é que esse filme está falando? A gente fica com orgulho, e aí muitas vezes a gente precisa estar sempre sendo lembrado disso, porque infelizmente a gente não tem esse acesso, mas ao mesmo tempo nós temos uma cultura riquíssima, e que é engraçado que a gente tem, às vezes, até o pessoal fala do complexo de vira-lata, enfim, né? Porque a gente conhece muito da cultura de fora, mas eles não conhecem muito da cultura, né, da nossa cultura. E aí, quando a gente tem uma oportunidade como essa aí, né, estou aqui, da Fernanda Torres, de mostrar isso para o mundo, tipo assim, olha só o que é que vocês estão perdendo, o que é que nós temos. Então,
Eu acho que é isso, assim, realmente eu acho que o acesso à cultura é o que permite a gente ter esse orgulho. Então, a gente precisa realmente difundir isso mais e mais, para que as pessoas tenham mais acesso à informação, principalmente no mundo de hoje, de muitas fake news, mentiras e especulações. A gente não pode baixar a cabeça e achar que está tudo bem, não. A gente precisa falar, temos que falar. Sim, aí inclusive tu foi falar isso, e aí eu entrei aqui para procurar a frase da... Teve uma frase que a Fernanda falou, cara, que foi muito incrível. Eu li sobre isso, que eu acho que a questão... eu também realmente não consigo me recordar agora, mas foi nessa mesma conversa que falou sobre essa questão das culturas, ela falou sobre isso mesmo. Ela falou que uma frase que eu acho que definiu muito. O Brasil tem pena do mundo não saber o que a gente sabe. Exatamente. E aí Por a gente isso que precisa se abraçar a oportunidades como essa e mostrar. Porque, assim, às vezes a gente também é muito reduzido sei lá, ao samba, Rio de Janeiro e tudo, e nós somos isso, claro, mas nós somos muito mais do que isso também. Então, a gente tem que fazer como o Bad Bunny, chegar assim com os 2 pés na porta e mostrar o que a gente tem. Sim, essa frase, inclusive, da Fernanda, eu acho que define muito o que o próprio Bad Bunny deve estar sentindo, né? Deve sentir. Eu acho que ele fez sucesso e ele sentiu assim, meu Deus, eu tenho pena desses estadunidenses que não valorizam o meu país, que não entendem a riqueza que é o meu país, só enxergam o meu país como um lugar para passar férias, enquanto tem gente que passa o ano inteiro morando aqui e que a gente tem a nossa cultura, a nossa história, a nossa ancestralidade. E eu acho que ele pegou esse sentimento, tipo, de pena, de meu Deus, o mundo precisa conhecer isso aqui, e canalizou através desse álbum. Nossa, eu me sinto muito assim. Então, eu gosto dessa abordagem dela também, porque quando ela fala isso, tira justamente disso que você falou, do complexo de vira-lata. Então, não é que eu sou vira-lata porque eu gosto quando as pessoas me reconhecem. É porque eu tenho tanta sede que me reconheçam e eu tenho tanta pena que eles não conheçam, que quando eles conhecem, eu fico empolgada por eles. Eu fico tipo assim, ai, olha que bonitinho. Eles vêm daquilo que eu sempre soube. Sim, e é engraçado que a gente sente isso até dentro do nosso próprio país, assim, em termos de regiões, o Nordeste. O Nordeste não é aquele lugar que você vai para passar férias. O Nordeste não é ali reduzido a um estado que tudo é Nordeste. Não, piauiense enfim, né, sua cultura, nós somos riquíssimos, Pernambuco, enfim, todos nós que formamos esse Nordeste, queremos que as pessoas vejam que nós somos muito mais do que uma ou outra característica que o pessoal, né, dos outros estados às vezes enxergam. Então, é muito louco isso. E agora a gente está em janeiro, né? Então, sim, dezembro, todo ano eu me irrito na internet com essas coisas. Porque vem uma ruma de gente para cá, passar o final do ano, aí faz esses réveillons caríssimos e essas coisas todas. Aí a pessoa vai, ela se taca lá de não sei aonde, e aí vem para cá para o Nordeste, passa o réveillon aqui, e ainda sai daqui falando mal, dizendo que, porque eu fui picado por mosquito, porque não tinha isso, não tinha aquilo, e eu fico assim, então não venha. Ora, mas a gente passa o ano inteiro aqui, e tudo que a gente vive, tudo que a gente experiencia, experimenta, tá aqui o ano inteiro. E se vocês soubessem como no ano inteiro também é legal, vocês não iam vir só em dezembro para lotar as praias. Falei, tô leve. Sim, sim. A questão, principalmente, o que pega muito é para os nativos, né? Só a gente pensar que a nível de Piauí, Barra Grande, né? A estrutura, a cidade que assim, precisa de investimentos e tudo. Mas, assim, muitas vezes o que sai para fora, assim, é porque não tem energia, porque não tem isso, não tem aquilo. Mas, poxa, praia perfeita, surreal daquela. A estrutura que, enfim, precisa de incentivos e tudo, mas a gente tem uma boa estrutura a oferecer, e aí a gente não pode ser reduzido a um ou outro ponto ali que precisa de ajuste. A gente sabe que realmente muita coisa precisa, mas é isso mesmo. E nem vou longe, assim, se tu comparar, por exemplo, a pessoa vai numa viagem para Barra Grande, a diversidade gastronômica que ela vai experimentar lá, que chefes renomados fazem coisas para lá, e as próprias pessoas do mundo inteiro que vão lá e estabelecem seus negócios, e uma gastronomia riquíssima,
com acesso também a insumos frescos, como essa parte dos frutos do mar, de peixe, tudo extremamente fresco, uma qualidade absurda da gastronomia. Aí é ruim porque, tal dia ficou sem internet, tipo... Aí quando a pessoa vai para São Paulo, diz que vai para São Paulo para os restaurantes caríssimos, ok? Aí vai lá e é assaltado, e aí... Cada um tem seus problemas, né? Cada um tem seus problemas. Agora, voltando um pouquinho aqui também para a pauta da questão da trend, né? Para situar o público aqui que talvez não saiba, o nome do álbum, né? Nossa, a gente não falou o nome do álbum ainda, mas o nome do álbum é Debí Tirar Mais Fotos. Meu espanhol aí. É o título aí, né, do episódio de hoje, né? Sim. E é o nome do álbum, e aí ele tem uma música no álbum, que dá nome ao álbum, que inclusive ele coloca DTMF, essa coisa de jovem também, né? Esse negócio agora que o povo faz os títulos das músicas com uma letra pequena, uma grande, uma pequena, uma grande. Sim, eu fiquei olhando e disse, meu Deus, o que significa isso? Aí depois... Jesus, a millennial sofre para se enquadrar. Parece a gente na época do MSN. Aí ele bota DTMF e essa música deu origem a uma trend. E no começo o pessoal pensava assim, esse negócio de... Porque a música fala, né? Devia tirar mais fotos de quando te tive, te dar mais beijos e abraços às vezes que pude. E aí, esse é o ponto mais importante, né? Assim, a frase central resume tudo. E esse ponto, as pessoas começaram a utilizar a música, e aí gerou, tipo, o modelo no CapCut, as pessoas postando e tudo, com imagens de pessoas que já se foram, de pets que já se foram, e eu, pessoalmente, assim, essa trend, eu nem consegui fazer, assim, Deus me livre, eu nem consegui. Eu não consegui eu mesma fazer, assim, porque... Como você pode ver, eu sou muito emocionada. Só de falar disso, já tô chorando de novo pela segunda vez nesse episódio. E eu queria saber como que isso te atravessou. Eu vi que você fez, como que você recebeu. Pronto. Eu chorei horrores também. Quando eu comecei a ver, né, o significado ali da letra e que eu caí, que tinha uma trend, gente, eu chorei horrores, porque aí começou a aparecer pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas assim, recordando momentos com entes queridos. A parte dos pets, nossa, não tem como você não se colocar naquele lugar. E todo mundo, né, enfim, tem alguém que virou uma saudade. No meu caso, eu perdi meus avós recentemente, assim, foi mais ou menos na época da pandemia, então, assim, ainda está... enfim, é algo que demora muito, né, assim, para ser curado. E aí, quando eu vi a trend, é aquela coisa, estou ciente e quero continuar. Eu digo, gente, eu preciso fazer a trend, porque ao mesmo tempo, eu achei uma demonstração tão fofa de carinho. E aí eu assisti, chorei com de todo mundo, fiz a minha e chorei horrores também. E eu deixei salvo no meu celular, porque isso agora vai, enfim, virar, assim, um ponto de recordação, além de todas as fotos e vídeos que eu tenho, mas a letra... Não tem como você não fazer esse link, né, de saudade de alguém que já se foi. Então, nesse meu caso, assim, eu consegui representar a música para os meus avós. E, assim, realmente é muito emocionante. Muito, muito. Vou começar a chorar aqui também nas duas. Inclusive, isso que você falou de você ter salvo e ficar como uma recordação, me lembrou de uma inquietação, assim, que eu tenho, que às vezes as pessoas, quando vão falar de redes sociais, principalmente as pessoas que não entendem tão bem assim como elas de fato funcionam. E às vezes traz, por exemplo, nossa, por que você está postando essa foto com a sua avó? A sua avó não tem Instagram, ela não vai ver. Nossa, por que você está postando seu pet? Seu pet não entende isso, ele não vai saber daquilo. E aí, essas pessoas, eu sempre pensei assim, gente, você não entende que não é para o outro, é para si. Não é para a pessoa ver, é para a gente, através daquele veículo de comunicação, a gente externalizar o nosso sentimento. Hoje a gente usa a rede social como a gente poderia usar um caderno. Quando a gente usa um caderno e a gente coloca o que está aqui na nossa cabeça, coloca lá e faz um texto, é assim também nas redes sociais. São ferramentas de expressão, não é só futilidade, não é só porque eu quero que as pessoas vejam. Às vezes uma coisa que eu posto, eu tô nem aí para quem vai ver ou quem não vai ver. Eu tô postando porque é o meu sentimento, porque é como eu me sinto.
E eu usei muito, assim, as redes sociais, assim, para processar essa questão de luto, né? Eu tenho até a tatuagem dele aqui, o Grogo. O meu primeiro resgate, né? O primeiro pet que eu resgatei, Eu acompanhei. que foi o Grogo, e assim, nossa, eu vivenciei muitas coisas novas durante aquele momento, né? Tudo que eu passei. E eu usei muito as redes sociais, não só para me ajudar, muitas pessoas colaboraram na vaquinha que eu fiz para ele e tudo, mas com relação a processar o que eu estava sentindo e encontrar naquele momento comunidade em pessoas que sentiram a mesma coisa. Porque o que eu passei com ele não foi só perder um pet, foi tipo assim, perder um pet, ver ele perecendo muito rápido, ele chegar muito rápido, ele sair muito rápido, tudo ser novo, às vezes eu não saber como proceder com algumas coisas. E através das redes sociais eu encontrei muitas pessoas que me ajudaram com informações, com coisas, com falar, tipo assim, nossa, eu te entendo, eu também já passei por isso. E eu não conhecia ninguém que tinha passado por isso, sabe? E as redes sociais me ajudaram muito. Então, não foi uma coisa que foi para ele. É claro que ele não quer ver. Ele era um pet, mas me ajudou muito ter aquilo. E se eu não tivesse feito isso, talvez eu não teria tirado tanta foto dele. Porque como eu tinha que postar, eu ia e tirava foto. E aí talvez eu não tivesse tirado tanta foto, porque o bichinho estava tão mal que às vezes, e eu tinha tanta fé que ele ia se recuperar, que eu não queria ter tanto registro dele tão mal, mas eu tinha que ter. E hoje eu sou muito grata, porque hoje eu vejo as fotos dele super mal e eu nem lembro mais que ele estava mal, eu só lembro dele mesmo. Sim, sim. Realmente, isso da rede social hoje é uma extensão, né, da nossa vida, querendo ou não. Assim, se você, a partir do momento que você está ciente, se abre para aquilo, né? Porque às vezes a pessoa realmente não quer compartilhar, porque ela já é assim na vida, mas a partir do momento que você decide fazer isso, lógico que você vai estar aberto, né, para receber coisas boas e ruins, energias boas e ruins, enfim. Mas assim, se você tá fazendo ali suas coisinhas, que é o que eu sempre falo, assim, poste suas coisas, faça suas coisas, e aí, se você não está fazendo nada de errado, nada de ilícito, então, assim, não precisa você ficar naquela de se julgar, será se está bom, será se está certo, porque realmente, às vezes, você precisa só desse conforto para si, e aí você acaba, né, encontrando ali em outras pessoas essa identificação, e aí isso se torna uma corrente, uma coisa tão legal. Isso às vezes acontece, né? Comigo não tem diga, às vezes eu fico naquele receio, se eu abordo o tema ou não, e aí eu decido inserir ali aos poucos, e aí de repente você é acolhida. Graças a Deus eu tenho esse espaço de acolhimento muito interessante no perfil, eu tento sempre alimentar isso, porque é muito legal, né? Realmente esse conforto aí, ó, você agora tem as recordações dele justamente por conta da rede social. Tem o lado negativo, mas também tem muito o lado positivo, né, nesse sentido. Sim, total, perfeito. E aí outra coisa também que me pegou muito, eu anotei aqui, porque a gente precisa falar sobre isso, precisamos falar sobre isso o tempo inteiro, que é a capa do álbum, a cadeira. Gente, nada descreve como eu me senti quando eu vi a primeira vez aquela capa do álbum. Só as duas cadeirinhas e aí as plantas atrás. E eu, meu Deus do céu, isso aqui poderia ter sido lá em Barras. Exatamente. A gente aqui, né, no Piauí tem muito isso. É só você pegar assim no Carnaval Semana Santa, né? Vai todo mundo, assim, pelo menos a grande maioria das pessoas vai para o interior, porque a gente tem alguma conexão com o interior. Então, realmente, como você falou aí, quando eu vi a bananeira, tem um pedaço no quintal da casa da minha avó que tem aquele fundo. Então, aquela cadeira eu imaginei, na época que a gente ia para lá e fazer os churrascos em família e tudo. E ela era aquele ponto de ligação, né? Querendo ou não, ela era aquele ponto que unia datas especiais, final de semana e tudo. A gente já sabe, já tinha um ponto de encontro. E tinha lá, tinha as cadeiras, tinha aquele fundo. Então, realmente é impossível você não fazer essa conexão, né, com a sua própria vida e não se sentir emocionado. Total. Nossa, assim, até agora eu tô com esse pensamento, essa imagem, e também, assim, como pessoa que trabalha com direção de arte, o cuidado com tudo, assim, o cuidado, a simplicidade, as cores, a cadeira, a história da cadeira, gente. Inclusive, quem estiver ouvindo aqui, que quiser, que for arquiteto ou
design de interiores ou de projeto que quiser fazer um podcast inteiro só sobre a história dessa cadeira monoblock, por favor, me chame, porque eu tenho interesse. Gente, é sensacional a história da cadeira. A história da cadeira em si. E a importância disso para a gente aqui na América Latina, tipo. Aí agora eu tô louca para fazer. Eu já tô, na verdade, com um projeto pensando que eu vou usar uma referência, essa referência. Mas assim, cara, eu tô ainda com essa imagem na cabeça, porque é isso que você falou. É tão simples e bateu tão forte. Na hora que você vê, você sabe. Assim, quem sabe, sabe, sabe? Sim. E para fora, muitas pessoas devem ter pensado, que trabalho de preguiçoso. Pegaram 2 cadeiras e colocaram nesse fundo verde. É isso, não vai colocar o cantor sentado na cadeira, ou sei lá, enfim. Essa cadeira está segurando o quê? Mas essa cadeira está para cá, né? Para a gente, essa cadeira está segurando muita coisa, muita coisa. Não precisa de ninguém ali, de mais nada. Só a Porque cadeira. a gente mesmo já coloca, já sabe quem que a gente imagina naquelas cadeiras. Exatamente. E isso é genial, né? Porque aí a audiência completa a mensagem que o artista quer passar. Verdade, verdade. Eu espero que ele seja muito reconhecido nas próximas premiações. Estarei lá na torcida, porque foi a pessoa que tirou. Tem toda aquela questão do trabalho de produção, né? Então, as pessoas que trabalharam para esse resultado precisam desse reconhecimento, porque realmente foi muito, muito legal. E eu queria falar também, né? Você trouxe a ideia a questão da Fernanda Torres. E então foi um movimento também, quando a gente fala sobre isso, né? Sobre a gente completar o que o artista quer passar nessa questão da nossa memória, da gente ativar a nossa memória, a nossa ancestralidade. E também teve o filme, né? O Ainda Estou Aqui, que também discutiu o assunto da preservação da memória. No filme, para quem não assistiu o filme, ou não sabe do que a gente está falando, eu acho difícil, mas enfim, vamos supor, que é a história de uma mulher que lutou para que o seu marido e a sua família não fossem esquecidos. Eu acho que se a gente tira todo o contexto histórico, a gente consegue simplificar para isso. Ela lutou a vida inteira, até o momento da sua morte, para que a história da sua família não fosse esquecida, sempre deixando claro que ela ainda estava ali e lembrava do que tinha acontecido à família dela, do impacto que tinha tido na família dela. E eu lembrei muito da história também daqui que a gente vive aqui no Piauí, na Serra da Capivara, com relação à história, como o fato que boa parte da história do homem americano, né, da chegada do homem nas Américas, aconteceu aqui no Piauí. E muitas pessoas não sabem, inclusive muitas pessoas do Piauí não sabem disso. E a gente teve uma personagem importantíssima, que foi a Niede Guidon, que não é piauiense, mas já praticamente que lutou também pela preservação da nossa história, que foi para o mundo para falar para as pessoas que, olha, foi lá no Piauí, foi aqui, olha o meu estudo, olha isso aqui, olha a história que aconteceu nesse estado, que é subjugado muitas vezes, até pelo restante do Brasil. E aí eu queria saber também a sua visão sobre isso, dentro desse recorte regional. A gente já falou um pouco também sobre isso, mas puxando de novo, porque eu acho que é super importante. Sim, não, é indiscutível, né, a relevância do trabalho dela. E aí, infelizmente, acaba barrando naquela questão que a gente, como você disse, né, a gente já mencionou, que é a questão do investimento, da estrutura, porque ela precisava, às vezes, enfim, precisava falar mais alto para ela poder ser ouvida. Então, a gente não tem muito esse senso de urgência. E ela que está lá dentro, ela, as pessoas que estão ali na região, que estão naquela luta, naquele dia a dia, elas sabem da urgência em preservar tudo aquilo, né? Enfim, para que aquilo ali não seja esquecido e que para aquilo ali, né, seja cada vez mais difundido para que todos saibam. Então, mais uma vez, barra nessa questão do investimento, da estrutura e também na falta de percepção até da gente, né? Como piauienses, assim, de não cobrar essa questão do senso de urgência. Eles estão, né, lá, eles sentem a dor mais latente, porque eles estão lá no trabalho. Ela fala muito, acompanhando algumas coisas, né, sobre ela, sobre a questão da falta de pessoas, assim, falta de pessoal. Ela precisa, a estrutura é enorme, então ela precisa de pessoas, de funcionários. Mas aí tá para manter tudo isso, né, uma rede que requer, né, muito investimento, como é que essas pessoas vão sobreviver, tem toda uma preocupação maior.
Então, às vezes, o senso de urgência que falta na gente cobrar também, né, sei lá, das autoridades, enfim, né, das pessoas cabíveis para que isso não seja esquecido. Então, é realmente um trabalho diário que muitas vezes passa despercebido. Se ela não vier na televisão e, de repente, ali não falar com um ou dois portais para aquilo ali virar matéria, ninguém fica sabendo. Então, realmente a gente precisa acordar para isso também. Nossa, assim, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uns amigos, que um grupo de amigos, assim, nenhum era piauiense, e a gente se conheceu no ano passado, eu falei assim, não, mas é porque eu falei, mas não, eu gosto muito do Nordeste, mas eu não sou tão, assim, a maior defensora do Piauí, não sei se eu sou capacitada para isso. Aí eu falei essa frase, aí depois eu passei meia hora só falando sobre a história da Serra da Capivara. Aí todo mundo começou a rir e disse, não, tu começou a falar. Ela faz a propaganda dela. A maior advogada do estado. É. E eu tenho muito redescoberto isso também, assim, em mim. Eu acho que eu não estava eu não estava tão conectada, né, não sei se é a regionalidade ou alguma coisa assim, mas desde o ano passado que eu tive essa oportunidade de fazer um intercâmbio profissional, né, então, assim, passar 2 meses vivendo em outro país e vivendo vida normal, digamos assim, vida normal no sentido de trabalhando, né, estar lá para trabalhar, e não só de rolê. E viver isso, e aí também ter tido a oportunidade de viajar e tal, me fez voltar valorizando mais o que eu tenho aqui, e com mais urgência de mostrar essa coisa da Fernanda Torres falou, né? De ter pena das pessoas que não conhecem, tenho pena, assim, e Isso, me e quando a gente reconectar. alcança... Oh, desculpa. Não, pode falar. Quando a gente alcança assim, um nível de maturidade, assim, vira uma chavinha na nossa cabeça, porque quando a gente é jovem, sei lá, a gente pensa assim, eu queria... Aqui não tem praia, né? A gente pensa no nível de Teresina, não tem praia, é muito calor, e oportunidade, será que eu vou ter oportunidades aqui? E aí a gente depois vira uma chavinha na nossa cabeça, né? A gente tem essa questão da maturidade para entender que a gente, poxa, eu sou daqui, eu preciso valorizar o que eu tenho aqui, por que que isso é bom que tem lá fora? Então, é muito louco. E se a gente, né, quando trabalha com redes sociais, que a gente consegue alcançar pessoas que não são só da nossa bolha, aí é que a gente quer fazer a propaganda do nosso, né? A gente, poxa, nossas praias são lindas, enfim, a gente é carente em muita coisa, mas a gente também tem muita coisa legal. Por que as pessoas não enaltecem também o que a gente tem de legal? Então, a gente cria, assim, é que nem irmão mais novo, assim, ninguém pode falar mal de Teresina. Só eu posso falar mal. Assim, do calor, aquela coisa. Ninguém pode reclamar que Teresina se resume ao calor, mas eu posso, porque eu sou daqui. A gente defende, né, o que é nosso. A gente cria essa chavinha para, poxa, não vou deixar falarem o que quiserem daqui, não. Sim. E, inclusive, é interessante você ter falado isso, né? Gosto de Teresina, não gosto de Teresina. Eu acho que para quem não é daqui não conhece tanto esse dilema, mas, assim, esse é um dilema que tem aqui, né, entre as pessoas que gostam e as pessoas que não gostam. No ano passado, veio uma pesquisadora, ela estava fazendo uma pesquisa sobre... Agora eu não lembro, ela disse que ia me mandar quando o relatório estivesse pronto. Eu acho que era sobre negócios no Nordeste. Aí ela veio e fez várias perguntas. Aí ela perguntou qual era o ponto principal, a coisa mais importante que eu achava daqui de Teresina. E aí eu falei as pessoas, porque eu acho que as pessoas que são forjadas aqui em Teresina, você não encontra gente como as pessoas daqui em nenhum lugar, em todos os sentidos. Muitas vezes eu me peguei lembrando sobre essa entrevista e pensando assim, poxa, eu falei que eram as pessoas, mas será que eu estou tão conectada assim com as pessoas daqui? E aí eu comecei um movimento interno de buscar ativamente me reaproximar de algumas pessoas ou me aproximar de novas pessoas, de puxar pontos de comunidade, de conexão presencial, de começar a trazer pessoas e fazer convites, porque às vezes a gente fica tão fechado na própria bolha que não dialoga com outras pessoas também. Sim, sim, é importante, realmente. Esse espaço mesmo, né, é um exemplo disso, né, você abrir, assim, falar, a gente conversar aqui, eu tô amando.
E aí já ativou assim, aquela curiosidade para ouvir os próximos episódios, você conversar com outras pessoas, abordar outros temas. A gente precisa realmente trocar essas informações. Sim. E não, e assim, o que eu gosto muito aqui do podcast é que, para mim, isso aqui, né? É claro que existe uma estratégia, é claro que eu fortaleço a minha marca por fazer isso, por fazer essa curadoria de trazer pessoas e tal, sim, mas é uma oportunidade de fazer uma troca sem compromisso. Então, aqui eu não estou vendendo nada, eu não tenho nada. O que eu estou fazendo é ter conversas genuínas e ouvir realmente, porque eu quero saber o que você está falando, sabe? Sim, sim, é muito bom. Eu amo essa troca. Eu sempre gostei de trabalhar assim, com pessoas, né? Assim, falando um pouco do direito, eu sempre gostei de trabalhar assim, trabalhava muito com o direito previdenciário, direito público, você está sempre em contato ali com alguma pessoa. E aí você tem que estar sempre fazendo aquela explicação, enfim, ouvir a pessoa. E aí, vindo agora para, né, o TENDICO também, essa questão da troca, a gente aqui na troca, então eu sempre gostei muito disso, de falar e de ouvir. É muito bom. Inclusive, existe uma tendência, né, um movimento, de que nesse ano de 2025, de um retorno ao contato presencial, estabelecimento de comunidade, essa questão da própria fotografia. E aí eu queria saber de você, assim, você trabalha criando conteúdo, então queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, para quem quer começar a trabalhar com isso, ou para quem já está fazendo e quer melhorar, quer alcançar sucesso, quem quer tirar mais fotos, né? Pronto, se joga. Não fique esperando o melhor momento. Eu, assim, perdi um pouco, né? Pequei um pouco nisso, porque no início eu passei, acho, dos 6 anos do perfil, de 2 a 3, sem aparecer, sem falar, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha de que as pessoas iam, enfim, julgar ali o que eu estava falando. Eu só mostrava minha mão ali, pegando algum produto ou outro. E aí, quando você, né, depois se pega nessa confiança para aparecer e mostrar mais, né, de mim, assim, então não precisava ter tido esse medo. Então, realmente, faça as coisinhas. Se você estiver fazendo aquilo ali com responsabilidade, não se compare também, né, que é outra coisa, é outro pecado que a gente às vezes acaba cometendo no meio do caminho de, eu estou aqui batalhando, fazendo meu conteúdo e não estou crescendo como eu achei que fosse, né, crescer e tudo. Então, só realmente faça as coisinhas de forma responsável, cuide de você, da sua cabeça, que isso é importante, principalmente que na internet, né, que a gente encontra de tudo, e cuide do seu, e tire mais fotos, é importante. Tire mais fotos. Ai, muito bom. Então, Dani, é uma tradição da gente aqui, dentro da Spill the Jean, falar um momentinho para falar de dicas úteis para o dia a dia também, recomendar uma coisa legal que melhorou a sua vida por aí. E aí eu queria saber qual é a dica que você traz para o nosso público hoje. Para começar, siga o TENDICO. Claro, claro. THE.TENDICO. Mas, vamos lá, assim, em termos de você aparece mentalmente aqui algumas categorias, assim, em termos de perfil, ultimamente eu tenho consumido muitos conteúdos, como, por exemplo, do Contente. Eu acho que eles abordam, assim, um pouco da parte, eles estão sempre ligados no que está acontecendo e das lições que a gente pode tirar, né, dos acontecimentos, enfim, eles são bem antenados quanto a isso, eu gosto muito. Para a parte de filmes, assim, eu gosto muito do perfil do Um Filme Me Disse e do PH Santos, porque eles dois abordam a parte essa parte de filmes e séries, mas não é aquele perfil que só joga as dicas para vocês. Eles contextualizam, eles fazem links com as situações que o país está passando, que a gente está vivendo, e eu acho isso fantástico, porque eu acho que o cinema tem muito a falar sobre isso também, a cultura, é uma coisa que está sempre ligada, né, assim, a questão de política e tudo mais, então a gente precisa realmente consumir mais conteúdos dessa forma. Então, eu gosto bastante. Um filme de PH Santos, e continuando nessa pegada, né, da latino-americana e espanhol e tudo, gente, assistam 100 Anos de Solidão. Outra parte que daria aqui 1 hora de podcast para falar sobre essa série incrível, incrível, incrível. O filme, né, o livro, na verdade, do Gabriel
Garcia, sim, que é um boom, né? E é engraçado que algumas pessoas, quando eu estudei sobre o livro há muito tempo, mas eu preciso ler novamente, porque tem muitos recortes, assim, eu não cheguei a ler o livro na época, foi de colégio e tudo, então eu preciso ler o livro, mas aí o que eu vejo as pessoas que leram o livro antes de assistir a série é que, porque o livro tem muitos recortes, muitos nomes, às vezes você se embaralha, mas a série ficou tão linda, a forma como a história é contada, assim, ficou uma coisa assim tão bem feita que você vai entender tudo. Então, até às vezes indico, né, você assistir primeiro a série para depois assistir o livro, porque realmente é uma história que precisa ser assistida e ouvida. É linda demais. E, inclusive, tem outra... Eu também ainda não assisti a série, mas eu quero muito. Mas é porque, assim, eu preciso... A gente assiste muitas séries, assim, eu preciso organizar as caixinhas do meu cérebro. Aí... Esse ano tá demais. Esse ano tem muita série boa para sair. Eu também estou tentando me organizar, porque o calendário é uma série emenda na outra, assim, como é que faz? Sim. E tem um filme de outro livro, que é O Amor dos Tempos do Cólera. Esse filme é de 2007. E esse filme, assim, eu não lembro se na época as pessoas gostaram muito desse filme, eu acho que ele teve uma recepção meio mista, mas eu assisti esse filme na época, e esse filme me atravessou demais, porque eu ver, assim, aquele retrato e aquela latinidade, aquela coisa, foi a primeira vez, inclusive, que eu tive contato com a obra do Gabriel Garcia Marques, então foi através desse filme, e eu fiquei completamente impactada. Então, quem gostou eu não quero tanto ler, não estou muito da leitura, de repente, ver também esse filme pode ser um ponto interessante, um follow-up aí depois da série. Ai, mas é isso. Nossa, muito obrigada, Dani, por ter topado o meu convite. Ai, eu que agradeço, amei. Muito bom. Foi muito divertido. Depois, eu quero muito fazer depois umas sessões presenciais de gravação, sabe? Do podcast. Então, quando isso acontecer, com certeza você vai ser chamada, que eu tenho certeza que pauta não vai faltar. Quero. Muitas faltas pra gente falar. Amo. E agradecer também a todo mundo que acompanhou aqui, que acompanhou até o final. Se você gostou desse episódio, não esqueça de se inscrever. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreva no YouTube. Acompanhe no Spotify. Deixe o seu comentário. A gente ama comentários, a gente ama ler os comentários, saber o que vocês acharam. Então, deixe aqui nos comentários para a gente poder continuar essa troca também com quem está nos ouvindo. Tudo bem? Beijos e até a próxima Spill the Gin. Tchau. Obrigada. Até a próxima.